Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Valderílio Feijó Azevedo, eu sou reumatologista, sou da Universidade Federal do Paraná. É um prazer estar aqui com os nossos colegas, né, dando início ao nosso primeiro curso de finanças, na verdade, finanças e empreendimentos, né, de empreendedorismo para médicos, né? Essa é uma necessidade que a gente já vinha apontando já há algum tempo, né? Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Primeiro recado que eu gostaria de deixar é que vocês mutem os seus áudios, né? Para não ter que ficar dando uma de chato, mutando o áudio de cada um de vocês. As perguntas são feitas por chat, porque nós vamos ter muita gente aqui, nós temos 256 inscritos, é quase impossível você ter pergunta por áudio, mas todas as perguntas serão respondidas na medida do possível, né? Se nós soubermos as respostas, é claro. E se não soubermos, vamos procurar as respostas para isso. Elas podem ser feitas por chat e vamos ter o maior prazer de responder, né? Nós temos aqui vários moderadores, né, que estão participando também dos outros módulos. Eu vou estar com vocês o tempo inteiro, mas eu gostaria já de apresentar esse time aqui, inclusive uma das idealizadoras, que é a doutora Penélope Palominos, que é reumatologista do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, que eu queria que já se apresentasse e também já passasse a palavra apresentando os outros colegas que estão no curso. Eu tenho um MBA na área de saúde, é um MBA geral de administração, já fiz há algum tempo, mas sempre participei de cursos de finanças, de empreendedorismo na área médica. É um grande prazer estar aqui com vocês. Penélope, por favor. Obrigada, Valderílio. Boa noite, pessoal. Então, é um prazer estar com vocês. Esse trabalho, assim, a gente optou por fazer esse grupo de estudos em finanças, né? Na verdade, mais do que um curso, é um grupo de estudos para que todo mundo consiga aprender de forma conjunta, porque eu tenho percebido assim, bastante entre os colegas médicos que as pessoas têm dificuldade, assim, nesse tema, que é algo que a gente não aprende na faculdade, não aprende depois na residência. Então, a gente acabou criando esse grupo de estudos em finanças, tá? Com o objetivo de que todos aprendam juntos, né? Que a gente se ajude. E, na verdade, ele não é só voltado para médicos. A gente acabou criando o título como um grupo de estudos de finanças para médicos, principalmente porque nós somos médicos. Então, esse é os colegas com quem a gente tem mais contato, tá? Mas não quer dizer que seja só para médicos. Qualquer pessoa é convidada a participar, não importa a idade, gênero, então todos estão convidados, tá? Nós teremos 5 encontros, que serão em segundas-feiras. Em cada encontro a gente vai explicando, então, alguns tipos de investimentos diferentes, começando do zero, né? Ensinando todo mundo a investir do zero até um nível um pouquinho mais avançado, tá? Acho que os colegas acho que poderiam se apresentar, né, Rodrigo? Poderia apresentar hoje. O Rodrigo vai ser o nosso palestrante hoje, tá? Passar a palavra para ele. Obrigado, Penélope. Obrigado, Valderílio. Então, meu nome é Rodrigo. Eu também sou reumatologista. Eu sou reumatologista aqui em Porto Alegre. E na parte de finanças, eu sou pós-graduando de planejamento financeiro e finanças comportamentais pela PUC. E esse é um tema que nem a Penélope comentou, que nem o Dr. Valderílio comentou, a gente gosta, a gente se interessa bastante e quer compartilhar com vocês. E, é claro, a gente vai falar algumas coisas que talvez para algumas pessoas isso seja... A gente tem um público bem diverso. Talvez para algumas pessoas sejam coisas muito simples, talvez para algumas pessoas nunca tenham visto nada disso. Então, a gente quer não só as perguntas, mas também a contribuição de todos para realmente ajudar a deixar o nosso ciclo bem legal, bem completo e que dê ajuda nessa situação que a gente tem de dificuldade de aprendizado de finanças. Tá me vendo, né? E aí, a gente também tem aqui a Juliana conosco. Boa noite, pessoal. Eu também sou médica reumatologista, trabalho em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? E é um prazer estar participando também. Fiz alguns cursos na área de finanças, planejamento financeiro. Atualmente eu estou fazendo curso de planejamento financeiro da Planejar, né? Mas o meu interesse é muito grande e vocês vão ver que quanto mais vocês vão aprendendo, torna até o interesse vai crescendo muito, muito, muito. É um assunto bem interessante para quem gosta. E vocês participem, nos mandem
perguntas, sugestões, isso é bem importante, que a gente vai melhorando o material da gente, trazendo mais informações conforme a necessidade de vocês também. Penélope, eu não sei se você teve a oportunidade de falar sobre os módulos. Isso. Então, tá Assim, bom. eu queria só comentar, antes disso também, para o pessoal, a gente tem visto aqui na pandemia o que mais tem a gente, youtuber, enfim, se dizendo especialista, né, dos assuntos. Então, eu queria deixar bem claro aqui que ninguém é economista, tá? Nós somos todos médicos, certo? Isso é mais um hobby para a gente. Eu sou pós-graduanda também do curso de Finanças, Investimentos e Banking da PUC, então também já passei em todas as minhas disciplinas, são 2 anos de formação, e agora eu estou no estágio do meu TCC. Então, assim, o que tiver de dúvidas, eu vou tentar responder, o que eu não souber, com certeza eu vou procurar, vou pedir ajuda dos professores e tentar. Tem um e-mail de todos vocês, então, aos pouquinhos a gente vai mandando as respostas, as dúvidas que a gente não souber, tá? Ninguém é mega especialista, né, economista. E quais são os tópicos, então, que o Valderílio falou? Hoje vai ser uma aula mais introdutória de conceitos básicos que as pessoas precisam para entender as próximas aulas, tá? Com o Rodrigo. Depois, na próxima aula, a Juliana vai falar para a gente sobre os investimentos de renda fixa, letras de crédito, CDBs, tá? Depois a gente vai ter uma terceira aula, que é mais sobre fundos de investimentos e tesouro direto, que a gente vai tentar fazer bem prática, mostrando para vocês como investir passo a passo. Nós teremos uma quarta aula sobre investimentos de renda variável, focando principalmente em ações, e depois uma quinta aula sobre empreendedorismo em geral. Assim, então, outras maneiras que os médicos ou que outros profissionais da área da saúde podem investir que não sejam simplesmente consultório médico, tá? Acho que é isso, né, Valderílio? É isso aí, Penélope. Eu acho que está dado o recado, muito bem, bem colocado. Eu acho que sempre é bom lembrar, chamar a atenção de que não somos especialistas, somos interessados, mas cada um tem uma formação também na área de finanças aqui. É bom também que a gente coloque isso, né? Porque isso também chega a ser até uma paixão, de certa forma, quando a gente começa a estudar e a coisa não tem fim, a gente vai querendo aprender mais e mais, né? Especialmente em áreas como a área de empreendimento, né? Que a gente vai extrapolar só o âmbito da medicina aqui muitas vezes. A gente vai ter que dar um salto grande para sair dos muros da medicina, para a gente poder, inclusive, entender, entrar nos conceitos corretos, que são conceitos das finanças, da economia em geral. Bom, eu gostaria já de convidar, então, Rodrigo, por favor, pode compartilhar a tua tela, e é todo seu, Rodrigo, essa noite. Muito bem. Então, vamos lá. Todos conseguem enxergar? Sim. Então, tá. Então, vamos começar. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Então, meu nome é Rodrigo e, que nem a doutora Penélope e o Valderílio falaram, a minha formação sou reumatologista, então sou pós-graduando em planejamento financeiro. Então, aqui nenhum de nós realmente atua na área de finanças nesse momento. Então, só para isso ficar bem claro. Então, não tenho nenhum conflito de interesse nessa aula, essa é uma aula gratuita, a gente não tem patrocinadores, está sendo feito porque a gente realmente gosta do que faz. Então, esse é o nosso grande motor para essa aula funcionar. E também quem eu não sou, que nem a Penélope comentou. Eu não sou um agente de finanças, eu não sou analista, eu não sou gerente de banco, não sou contador, advogado. Eu não tenho nenhum tipo de formação nessas áreas. E eu não tenho nenhum certificado que faça com que eu possa indicar para vocês algum produto financeiro específico. Então, isso eu não vou fazer. Então, essa é uma pergunta que a gente não pode responder. Por isso, é um compliance importante. E quem é que são vocês? Né? A gente teve na nosso formulário de inscrição 256 inscritos, e a gente tem uma idade bastante variável, entre 21 e 72 anos, que eu achei excelente, né? Ter um grupo tão variado, e a grande maioria de vocês são mulheres, o que contraria muito de uma crença que ainda existe, que investimento é uma coisa masculina. É muito bom ver esse número, eu fico super contente. E quando eu pedi também ali na inscrição, fui eu que coloquei aquela perguntinha meio chatinha de quando você pensa em finanças, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Esse aqui é um mapa de palavras do que vocês comentaram aqui para a gente. A grande maioria, como vocês podem ver aqui, das palavras são palavras de um cunho positivo até neutro, como quando pensa em finanças, pensa em investimento, dinheiro, economia, organização, aposentadoria, segurança, liberdade, que é uma palavra que eu gosto bastante.
Mas, é claro, algumas pessoas também acabam, isso vem à mente, palavras de um cunho mais negativo, como medo, complicado, conta, desorganização, dívida, aperto, até apostas apareceu. Então, tem vários tipos de palavras e tem vários tipos de sentimento que a gente percebe com uma palavra que seria mais ou menos neutra. Finança, por si só, não tem nenhum grande significado. E para tentar deixar as coisas mais leves, a gente sabe que isso é um assunto que às vezes é meio intragável para quem não conhece muito. Aí eu vou usar um pouquinho de humor, tá? E eu vou também colocar essas caveirinhas vermelhas, assim, nas minhas apresentações, nos slides, nos tópicos que eu achar mais importante. Então, só para não estranhar. Então, do roteiro, a gente vai começar, então, pela primeira parte, e sobre por que planejamento financeiro. O planejamento, ele é muito importante, e o que significa isso? É de uma forma consciente, uma forma pensada, tu compreender isso, o que você ganha, o quanto que você gasta, conseguir fazer ajustes nesse seu dia a dia, do que você recebe do seu trabalho, o que você gasta das suas contas, dos seus débitos, das suas dívidas, e conseguir fazer isso de uma maneira bem organizada e eficiente, visando não só o futuro, a aposentadoria, como a gente gosta de falar, mas também curto prazo, médio prazo, sonhos de consumo, esses outros tipos de coisa. E por que você deve estudar um planejamento financeiro? A gente sabe, isso já são dados já de bastante tempo, que as pessoas que conseguem ser eficientes no planejamento financeiro são pessoas que conseguem realmente alcançar esses objetivos financeiros. Ah, quero viajar, vou fazer um curso no exterior, vou ficar um mês. Aí uma pessoa consegue se preparar e consegue fazer isso com mais facilidade. Ah, quero viajar, quero comprar uma casa na praia, uma casa na serra, quero que meus filhos, meus netos tenham, que garanto que eles vão ter uma educação, se for ter que entrar numa escola, numa faculdade particular. Isso tudo quem faz, né, um planejamento financeiro consegue alcançar com muito mais facilidade do que quem não faz. Diminui muito os riscos de endividamento, isso aí, por mais que eu estou considerando que a maior parte do nosso público seja médica, mesmo médicos que têm uma renda normalmente mais alta, têm sim um risco de se endividar. Pessoas que planejam mais, elas conseguem minimizar esse risco durante a vida. Manter padrão de vida, em caso de uma doença, a gente teve Covid-19 nesses últimos 2 anos, que o diga, e também na aposentadoria. Lidar com o aumento de complexidade de produto financeiro, o que a gente tem hoje de sopa de letrinhas de produtos financeiros não é a mesma coisa que tinha, por exemplo, nos anos 90. A gente teve um aumento da complexidade nas últimas décadas, então é difícil acompanhar. E também, é claro, diminuir o risco de cair em alguma armadilha financeira. Às vezes a gente acha que isso aí, isso não vai acontecer comigo. Mas tem que tomar cuidado. E por que a gente não aprende isso antes? Por que a gente está falando isso agora para muitos médicos que já são formados há vários anos, existem estudantes de medicina que também provavelmente não viram isso na escola? Não falar de finanças no Brasil é uma questão bastante cultural. Metade das pessoas nem quer pensar em dinheiro, nem conferem seus extratos, não sabe quanto ganham. A imensa maioria da população brasileira, 97%, tem dificuldade de lidar com o próprio dinheiro. Então, é um número extremamente alto. E para muitos brasileiros, falar em finanças ele é um tabu, não pode ser falado isso aí. Parece que é um monstro que vem atacar a gente. Tudo tem a ver com finanças, tem que ficar em segredo, ninguém pode saber. Só quem lida com essas coisas de investimento é quem tem muito dinheiro ou quem é daquela área da economia. E a gente acaba deixando isso de lado e acaba sofrendo as consequências de não ter uma ideia, uma capacidade financeira, uma alfabetização financeira. E boa parte das pessoas realmente acha que falar sobre dinheiro é uma afronta moral, uma afronta ética que vai acabar com todas os seus relacionamentos. O que não é verdade, claro. Esse slide aqui não é só para mostrar. E quando a gente fala em investimento também, para algumas pessoas, investimento é como se fosse uma coisa única, um investimento. Investimentos são vários tipos, né, de aplicações, das mais variadas áreas mesmo. Então, mesmo com, por exemplo, R$1.000 investido em 12 meses, a gente tem diferenças gritantes em rentabilidade, por exemplo. Não se preocupe, esse slide aqui é só para mostrar, tá? Mas a gente vê que alguns tipos de investimento em um ano poderiam dar um resultado negativo, como quem investiu numa média de fundos imobiliários, ou para aqueles sortudos que investiram naquele ano em Bitcoin, por exemplo, teve um crescimento de quase 400%.
É claro que, vamos usar aquela tabela do Rodrigo, acabou, não precisa mais de nenhum curso de investimento. Se isso fosse em 2019, se pegasse, por exemplo, aquele índice de fundos imobiliários, que foi negativo nesses últimos 12 meses, em 2019 ele valorizou quase 40%. Então, situações diferentes do mesmo produto em tempos diferentes. E se fosse só no dia 12 de março de 2020, que foi logo após o carnaval, naquele crash que teve do Covid, quem tinha todo o seu dinheiro, por exemplo, nas bitcoins, que valorizaram 400%, teria perdido 37% do seu patrimônio. E o Bovespa, um ETF Bovespa, que é eu não vou entrar nessa parte, depois a gente vai entrar mais sobre isso, mas tem a ver com Bolsa de Valores, também teve uma baita desvalorização, tudo isso num único dia. Então, investimentos, sim, eles são complexos, mas a gente vai aos pouquinhos entendendo eles melhor. Eu juro que não foi um slide para assustar. E, como médico, eu gosto de comparar coisas do mundo fora da medicina com a medicina. Para mim é mais fácil, eu acho mais confortável, eu quis trazer isso para vocês aqui. Comparando, então, finanças com artrite reumatoide, mas vocês podem escolher qualquer doença crônica que vocês gostem, hipertensão, diabetes, psoríase, por onde a imaginação de vocês quiser levar vocês. Eu vou usar aqui exemplos de reumato, porque eu sou reumatologista, tá? Mas, por exemplo, qual que são as que eu acho semelhanças de uma falta de um planejamento financeiro com uma artrite reumatoide? Isso realmente é só um exemplo, tá? Quando a gente não trata nossa falta de planejamento financeiro e quando a gente não trata uma artrite reumatoide, a gente tem uma dor e a gente tem uma perda de função prática no dia a dia. Elas podem começar essas duas coisas de uma forma mais insidiosa, sorrateira, e quando a gente percebe, a gente já tem um estrago na nossa qualidade de vida. Elas precisam, né, de cuidados ao longo do tempo. Não adianta simplesmente, hoje eu li sobre investimento, está tudo certo. Como paciente de artrite reumatoide, não adianta uma consulta com o reumatologista que as coisas não vão estar resolvidas. Várias maneiras de se tratar, mas a gente tem que ter cautela, mesmo sabendo que tem que ter um cuidado com o planejamento financeiro. Os pacientes também muitas vezes abandonam o tratamento por achar que é complexo, que não precisa, que está tudo bem. Mas quando a gente consegue resolver essas situações, a gente dá qualidade de vida tanto a vocês quanto aos nossos pacientes. Então isso foi só o porquê o planejamento financeiro ele é importante. E agora eu vou entrar um pouquinho no beabá dos investimentos com uma frase do Robert Kiyosaki, que é o escritor do Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro bem famoso. Se alguém não leu, eu recomendo porque ele é bem legal. A gente vai falar um pouco, então, agora de um financiês. Não se assustem. Esse é o objetivo de hoje, é começar aos pouquinhos de desmistificando essas situações. E eu vou começar a falar sobre ativos e passivos financeiros. Vocês podem ouvir isso, às vezes, em algum boletim econômico, alguém comentar para vocês. Agora vocês vão saber melhor o que significa isso. O que é um ativo financeiro? É um investimento que ele tem que te gerar algum lucro. O lucro pode ser, por exemplo, um dividendo de uma ação, pode ser o produto de juros de uma poupança, que todo mundo tem, pode ser títulos de dívida pública, como os tesouros diretos, outros produtos de renda fixa ou renda variável. E o que é um passivo financeiro? É um produto, é um bem que ele vai te gerar um custo durante o tempo, um custo seja de manutenção, seja uma desvalorização. E a gente entra aí num grande exemplo para nós, classe médica e classe média, que são investimentos, entre aspas, em carros, em imóveis para moradia. Até o próprio consultório próprio acaba entrando nessa situação, claro, com ressalvas, mas são os produtos que a gente tem que eles não vão te render dividendos. Um carro não fica ali gerando carrinhos com o passar do tempo. Ele vai te gerar custo de manutenção, vai ter desvalorização, assim, tu tira da concessionária. Se você fez um financiamento, vai ter os juros. Então, um passivo financeiro, ele não é uma coisa muito interessante. Assim como um ativo financeiro, normalmente é bem melhor nesse ponto de vista estritamente financeiro, tá? Então, por exemplo, um carro, ele vai ter custos, não adianta, mesmo parado na garagem. Mas não confundir com um termo que às vezes está bastante confusão, às vezes até se eu leio muito rápido eu também confundo, de ativos e passivos financeiros com renda ativa e passiva. Um ativo financeiro, então, a gente conversou agora, é um bem que ele te gera um lucro ao longo do tempo. Já a renda ativa é o dinheiro que você ganha do seu trabalho, por exemplo, sendo médico, atendendo, operando, né? Isso você vai ganhar um salário, vai ganhar seu dinheiro, e esse é uma renda ativa, que você vai lá ativamente trabalha, gasta energia para fazer isso. Já um passivo financeiro, então, que a gente comentou, é um item que você tem, um bem, um carro, que vai te gerar custo, mas uma renda passiva é uma renda que ela é gerada sem mais gastos de energia.
por exemplo, dividendos de ações. Então, tem essa diferençazinha. Então, só quando vocês forem ler isso, tomar cuidado para ver de qual que eles estão falando. Já que eu falei de carro, apartamento, imóvel, os bens móveis, eles são bens que são fisicamente removíveis, né? Daí entra o carro, o dinheiro, investimentos numa conta que você tenha no banco. E já, é claro, os bens imóveis são os bens que estão lá enraizados, que é casa, apartamento, terreno, por aí vai. Então, você consegue carregar no bolso, é muito mais fácil levar por aí, e infelizmente não tem como carregar a casa na mochila, né? Outro termo, agora são 3 termos extremamente importantes quando a gente fala desse financiês, é liquidez, rentabilidade e risco. E aqui tem o primeiro alerta que eu vou passar para vocês. O que é liquidez? É o quão facilmente o investimento qualquer que tenhas, ele se transforma em dinheiro. Por exemplo, tem uma casa, a casa tem que vender, tem um processo longo, tem que achar, às vezes, um corretor. Um imóvel, normalmente, não é um bem muito líquido. Mas uma poupança, tu consegue ali, no teu aplicativo do celular, converter rapidinho em dinheiro. Então, poupança é um bem líquido. E já um carro, um imóvel, são bens muito menos líquidos. O que é rentabilidade? O nome também já fala, é o quão rentável é, o quão lucrativo é um produto. Alguns produtos são muito mais lucrativos do que outros. E por último, aí a nossa primeira pegadinha, o que é risco quando a gente fala em investimento? Não é se é, por exemplo, é arriscado deixar naquele banco, porque aquele banco vai quebrar, os hackers já entraram e já vazaram todas as contas. Não é isso. O risco é quanto o valor de um bem que você tem, ele varia ao longo do tempo, o quanto que ele oscila. Existem coisas como ações e criptomoedas que são da renda variável, que têm grandes oscilações de preço. E outras coisas como poupanças e títulos públicos que variam bem pouquinho. Então, quando eu falo de risco, eu estou falando desses aqui. E a gente pode ter todos eles. Eu posso ter algo super rentável, muito líquido e com baixo risco. É mais ou menos a pergunta. A gente tem um remédio perfeito que não tem nenhum efeito colateral, serve para todos os pacientes, é fácil de usar, é baratinho. Não existe. Assim como não existe remédios, tratamentos médicos perfeitos, a gente não tem produtos perfeitos. A gente tem produtos indicados para certas situações, assim como os remédios, como os tratamentos médicos. E aqui eu entro eu juro que é um dos poucos gráficos que eu vou mostrar, que é o triângulo que a gente usa, o triângulo de investimentos, que é essas coisas que a gente acabou de comentar. O risco, o retorno e a liquidez, cada um fica num dos ângulos desse nosso triângulo equilátero, e a gente vai ter que ir jogando com ele quando a gente pensa em nossos investimentos. Isso vocês vão entendendo nas próximas aulas de renda fixa, de renda variável. A gente vai falar bastante disso aí também, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, eu também vou falar mais uma vez sobre isso nessa aula. E juros, que é uma palavra que todo mundo fala, todo mundo ouve, mas às vezes a gente não entende muito bem o conceito. Os juros é uma recompensa para quem empresta o dinheiro a alguém. É isso aí. E ele acaba sendo, é claro, um ônus para quem pega um dinheiro emprestado. Então, quem empresta o dinheiro é um credor. E quem toma um dinheiro emprestado é um tomador ou um devedor. Então, esse é outro termo que às vezes também pode gerar um pouquinho de confusão. E, normalmente, os juros, o juro que a gente usa no dia a dia, ele vem da taxa Selic, que é uma taxa que é regularmente definida pelo Copom, que é um comitê do Banco Central. Mas isso depois a Juliana vai falar na aula da semana que vem de renda fixa a mais, então eu só quis trazer um pouquinho. E hoje, na semana passada, saiu nova taxa Selic de 6,25%. Isso também depois a gente comenta um pouquinho mais. E quando a gente fala em juros, a gente fala em inflação. Inflação, os mais velhos devem ter arrepio só quando eu falo de inflação. Talvez as gerações mais novas seja meio tanto faz, tanto fez. Mas o que é uma inflação? Inflação é o aumento do preço de um produto, de um serviço, que é causado por um zilhão de causas. Eu vou citar aqui, por exemplo, aumento da demanda, o iPhone, todo mundo quer comprar um iPhone e o iPhone começa a aumentar o preço. Todo mundo quer comprar, não quer comprar o Android, não quer comprar o telefone. Então, a gente vai tendo um aumento do valor. Ou, por exemplo, o aumento do custo. Está mais caro por exemplo, a soja ficou mais cara para alimentar os bois, que a gente compra carne, então a carne vai ficar mais cara, porque o insumo que é utilizado nessa criação acabou aumentando de preço e os criadores acabam passando para os consumidores, né, esse valor aumentado.
Aumenta a circulação de dinheiro, isso é uma preocupação que está tendo no mundo todo agora por causa da Covid, teve grande impressão de dinheiro ao redor de todo mundo, até nos Estados Unidos teve bastante. Então, é o medo que temos superinflações nos próximos tempos. Então, esse é um assunto que a gente tem falado, e entre outras causas. Então, o problema da inflação é esse, quando ela não está controlada, de ela tirar o poder de compra da população, e também agora entra outro alerta, de também aumentar a dívida pública, isso acaba engessando muita coisa do governo. Então, a inflação descontrolada nunca vai ser bom para ninguém. E existem várias métricas de PCA, que é um índice de preço consumidor, e GPM, que está agora na moda, porque aumentou bastante no passado, e ele tem a ver com reajuste de aluguéis, então o pessoal acaba sabendo mais disso. E, normalmente, os juros e a inflação, eles são uma balança. Quando o juros sobe, a inflação desce. É uma maneira que o governo consegue tentar controlar melhor a inflação. E então, quando você tem seus investimentos, se os juros que seus investimentos rendem, eles são menores que a inflação anual, por exemplo, agora a taxa Selic está 6,25%. Digamos que a inflação esteja 8%. Se você conseguiu só esses 6,25%, a inflação está 8%, você teve um valor negativo no seu patrimônio. Então, que é uma coisa muito ruim. E quando é o contrário, é uma coisa que a gente quer, que os juros sejam maiores que o nosso índice de inflação. Mas é claro que tem que sempre fazer o cálculo quando vocês têm os seus investimentos, querem entender como é que está indo, vocês têm que descontar imposto de renda, vocês têm que descontar outros custos que tem, de amortização, de custódia, que nem eu pus aqui, vou mostrar só rapidinho. Aqui. Que nem vocês veem aqui, a gente tem vários tipos, né, de investimentos que alguns vão ter taxas de impostos maiores, alguns vão ser isentos de imposto, como poupança, LC e LCA, alguns vão ter tarifas de 15%, 17,5%. Então, isso depende muito do investimento, isso tem que ser sempre pensado quando vocês estão investindo, não é só o númerozinho que aparece ali, tem que fazer os cálculos. E, por último, desse Financiês, assim, uma das coisas mais importantes para nós, investidores brasileiros, que são os juros compostos. O que é um juros composto? É um modelo de juros que é aplicado do que, por exemplo, já vou mostrar um exemplo que fica mais fácil. Por exemplo, eu investi 100 mil reais e tinha 100 mil reais, coloquei lá no investimento. E é um investimento que me dá 4% de juros ao ano. Não coloquei mais nenhum dinheiro nele. Todo ano, toda vez que você incidir juros sobre esse produto, a taxa de juros vai ficar a mesma, ali, os 4%. Só que o valor sobre o qual ela vai ser usada vai aumentar. Por exemplo, no primeiro ano você vai ter 4 mil reais de lucro, nesse meu exemplo de 100 mil reais. Mas já no segundo ano, ao invés de ter simplesmente 8 mil, como seria num investimento de um juro simples, já aumentou para 8.160. No terceiro ano, em vez de ser 12 mil reais de lucro, você teve 2.486. Isso vai aumentando gradualmente até, por exemplo, digamos que você conseguiu deixar 30 anos o investimento rendendo com juros compostos. Ele rendeu o dobro do que renderia se fosse um juro simples. Então, o juros composto ele é uma coisa muito boa para o investidor brasileiro. Alguns países não usam juros compostos, usam juros simples, mas aqui no Brasil a gente trabalha normalmente com ele. No entanto, ele pode ser tanto utilizado nos investimentos como ele é utilizado nos empréstimos. Então, ele pode ser uma maravilha, que nem o Einstein fala, a oitava maravilha do mundo, mas ele pode ser um inferno na vida de quem não consegue cuidar, controlar e pensar a respeito disso. Então, aqui eu entrei com... É um beabá mesmo, é o básico, só para vocês irem entendendo aos pouquinhos. Não se preocupa se alguma coisa não ficou clara, a gente esclarece depois. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. E agora que a gente falou por que tem que planejar, um básico das siglas e do alfabeto que a gente usa na parte de finanças, como é que a gente coloca isso na prática? Eu estou entendendo, estou me situando, mas quanto que eu preciso guardar de dinheiro? Quanto que eu tenho que investir por mês? Não preciso investir todo o meu dinheiro, eu tenho que viver, eu tenho que pagar minhas contas, eu quero ter lazer.
o quanto que eu preciso separar do que eu recebo para investir, para fazer as coisas que eu quero. Então, existem 1 zilhão de fórmulas, e isso em medicina também funciona. Quando existe 1 zilhão de fórmulas, 1 zilhão de guidelines, 1 zilhão de conceitos, significa que nenhum deles é perfeito. E vocês vão ver que aqui tem vários educadores financeiros, tanto do Brasil quanto do exterior, e a maioria deles vai falar assim, olha, se você conseguir guardar uns 10% do que você ganha por muitos anos, uns 30, 35 anos, para a sua aposentadoria, você vai estar bem. Gustavo Cerbasi fala isso, Dave Ramsey, Natália Arcuri também, que é uma outra educadora financeira bem conhecida aqui no Brasil, também comenta sobre isso. Existem algumas outras regrinhas também, de você deve investir 35% do que você recebe para coisas de curto prazo. Curto prazo, o que é? Trocar o carro. Daqui a 2 anos quero trocar meu carro, ou daqui a 2 anos quero fazer uma viagem. Isso é um curto prazo. O que é um médio prazo? Eu quero fazer meu mestrado, vou parar de trabalhar um pouquinho, daqui a uns 4, 5 anos. Isso é um médio prazo. E o que é um longo prazo? Daí vai para o infinito. Daqui a 30 anos eu quero diminuir meu trabalho, eu quero me aposentar. Isso normalmente a gente considera longo prazo. Então, vocês veem que existem vários detalhezinhos, várias pequenas diferenças do que esse pessoal pensa. E eu vou trazer para vocês, na verdade, isso um pouco mais para a vida real. Eu vou trazer um caso clínico. Então, aqui, como nós somos eu sou reumatologista, sei que tem um monte de reumatologista, desculpa o pessoal que não é. Eu vou trazer o Sr. Metrexato. O Sr. Metrexato é um homem de 39 anos, ele é reumato, ele é casado com a senhora Leflunomida, que é uma administradora. Eles têm uma comunhão parcial de bens, como regime de casamento, e eles têm 2 filhos, a prednisona e o deflazacort. E o Metrexato, esse reumatologista, ele é um profissional liberal totalmente autônomo, ele não tem nenhum tipo de vínculo trabalhista. Ele paga regularmente o INSS dele. Os 2 têm seguro de vida individual e, caso aconteça o pior com algum deles e algum deles morra, eles vão ter, os sobreviventes vão ganhar R$1 milhão de prêmio. Os 2 cada um tem seu carro, o carro está quitado, as crianças estão no colégio particular, todo mundo tem convênio médico, estão terminando de financiar ainda o apartamento que eles moram. A dona Leflunomida é uma funcionária pública, está estável, tem possibilidade de progressão na carreira. E os 2 têm uma renda conjunta de R$29 mil. Só que eles têm muitos gastos. R$25 mil por mês está sendo gasto em financiamento do carro, do apartamento, nos seguros, na escola das crianças, em tudo, todas as coisas do dia a dia. Eles têm uma reservinha, uma poupança de R$5 mil. E não tem nenhuma dívida. Metrexato não tem nenhuma expectativa de ter herança, a Leflunomida já talvez consiga herdar a terra dos pais, se tudo der certo, se não tiver nenhum problema de dívida. Então, como é que o senhor Metrexato, que é o nosso paciente, ele tem que dividir os gastos? Quais são os alvos terapêuticos dele? Quando a gente conversa com o Metrexato, o que tu queres da tua vida financeira? Ele nos coloca 5 coisas. Primeira coisa, ele se preocupa com os filhos. Se acontecer alguma coisa comigo, com a minha esposa, são muito jovens, meus filhos, eu quero que eles tenham condições de ter uma educação, de conseguir ter uma qualidade de vida caso a gente morra. Ele quer terminar de quitar esse imóvel. Ele ouviu falar tanto na reserva de emergência que ele quer fazer uma reserva de emergência, ele achou interessante. E daqui a 3 anos, eles querem, quando a prednisona, que é a filha mais velha, fizesse 10 anos, eles querem ficar 1 mês na Europa. E, por último, eles querem conseguir manter a qualidade de vida quando eles se aposentarem. Então, aqui é um caso clínico mesmo, tá? Esse é um casal que tem um saldo mensal de R$4 mil, que tem uma dívida de R$50 mil, que se for usar só esse saldo atual, vai levar 1 ano e meio para se pagar. Os filhos vão, e aquelas 5 quesitos que o senhor Metrexato nos passa. Primeiro, os filhos vão estar seguros financeiramente, caso o casal morra, por exemplo, num acidente de trânsito. Vão estar, eles têm o seguro, eles têm uma casa praticamente quitada, as crianças vão ter uma renda do INSS, o Metrexato e a Leflunomida pagam. Só que quando a gente começa a entrar em outros assuntos, por exemplo, eles estão muito longe de ter uma reserva de emergência. A gente não vai falar aqui muito de reserva de emergência, mas, em resumo, é um dinheiro que você tem guardado de fácil acesso para caso aconteça alguma zebra na vida, que sempre acontece, mas então ele é um dinheiro separado para isso.
Normalmente a gente fala de 3 a 12 meses do custo de vida. Então, para ter um mínimo de 3 meses, esse casal ainda precisa de R$70 mil para investir. Nesse ritmo também vai levar bastante tempo. Eles conseguem, do jeito que eles estão, fazer aquela viagem para a Europa daqui a uns 3 anos? Não, não tem condições, eles vão ter que se endividar, até conseguiriam, mas vão se endividar para caramba. E o mais importante, eles conseguem manter a qualidade de vida deles, eles conseguem manter os custos de vida quando eles se aposentarem, mesmo que a gente tire os custos de vida das crianças, de seguro para elas, de escola, de custo de vida, eles provavelmente não conseguiriam manter a qualidade de vida atual, porque o INSS vai render para eles em torno de R$13 mil brutos para o casal, os dois pagam no teto, e se a gente começa a colocar os descontos, a inflação, a gente tem uma grande perda de qualidade de vida. Porque outra coisa importantíssima, deitar a caveirinha, o INSS ele não é corrigido sobre o teto, ele é corrigido sobre o piso. Então, a correção vai ser só para quem recebe um salário mínimo. Para nós, a reumatologia e para várias áreas, e isso é mais ou menos como se fosse um treat target, né? Um tratamento baseado em metas. Nós, como pessoas, nós temos metas, nós temos planos, nós temos objetivos. E do meu ponto de vista, esse deve ser sempre o nosso guia quando a gente fala em finanças, em planejamento financeiro. Os nossos desejos. Não adianta ter uma fórmula de bolo, uma fórmula pronta, e até que são outros 2 exemplos, que eu vou falar rapidinho. Também que aqui tem a hidroxicloroquina, que é uma reumatologista, acabou de terminar a residência, está morando com os pais, está começando a se organizar no trabalho. A única coisa que ela fez até agora foi trocar o carro, acabou pegando financiamento, não tem dívida, não tem filho, está tudo bem. Nosso último caso clínico, a senhora sulfasalazina, uma senhora já de 58 anos, também todos são reumatologistas, tá? Divorciada, mora com os 3 filhos, teve um divórcio, cisão de patrimônio, está em litígio com o ex-esposo, tem uma casa quitada, mas teve Covid, teve que ficar um tempo afastada, e isso destruiu as finanças dela. Está ajudando o filho mais velho que comprou uma casa, está pagando a faculdade dos 2 mais novos. Vocês veem que a gente tem 3 pacientes diferentes, em 3 situações totalmente diferentes, e a gente tem que, cada um deles tem que investir da mesma forma, tem que separar a mesma quantidade de dinheiro. Então, para mim, não existe uma regra. Não adianta você jogar ali, vou guardar 10% do meu investimento. Se a sua situação é uma situação muito diferente, que esses 10% vão ser talvez de mais nesse momento, talvez de menos. Cada caso é um caso. Você tem que conhecer a sua situação financeira, depende de muitos outros aspectos. Então, essa questão da aposentadoria, às vezes o pessoal não sabe, né, que o INSS ele não cobre a inflação de quem recebe o teto. Então, só isso é uma coisa bem importante. E o nosso último ponto é como evitar armadilhas financeiras. Isso, para quem está começando, é um problemaço, não só para quem está começando. Às vezes, o pessoal bem calejado em questão de finanças acaba tendo uns tombos. Quem gosta de finanças, Warren Buffett caiu num golpe não faz muito tempo, que é o papa de vários tipos de investimento, né, mais conservadores de ações. Então, quais são nossos parâmetros? Lembra que eu falei que a Selic está 6,25%, que é a taxa de juros básica, como se fosse uma taxa de juros maestra que a gente tem na economia? Então, guardem, 6,25%. E qual é o quanto que eu espero ganhar na renda variável? Comprei um monte de ações. Eu vou ganhar quanto por cento no ano, Rodrigo? Não sei. Pode ser que tu perca, pode ser que tu ganhe. É imprevisível no curto prazo como é que as ações, o preço delas variam. Elas têm um risco maior, e lembra que eu comentei? Risco é flutuação de valor. Então, não tem como prever. Então, renda fixa vai estar naquela baliza de 6,25%. E a renda variável é impossível prever no curto prazo. Então, isso é extremamente importante. Guardem essa informação para a vida de vocês, que isso vai ser bem interessante aqui. Então, aqui a gente pega algumas propagandas que estão por aí. Tem ator, tem jogador de futebol, e vocês vão ver que tem promessas. Tem dinheiro rendendo 2% ao ano, dobre seus investimentos em 6 meses, 1 a 2% de novo ao dia. Tem como fazer isso, nesse jeito que a gente falou? É que nem na reumatologia, espero que ninguém use esse tipo de tratamento, mas
protocolo Coimbra, floral quântico, esses emplastos Brás Cubas que a gente tem por aí. Isso funciona? Isso vai dar certo? Então, lembrando aquele triângulo que eu falei, que era o único gráfico que eu ia mostrar aqui, a única coisa de geometria, etc. A gente não tem como ter produtos perfeitos, maravilhosos, que são seguros, rentáveis e baixo risco, tudo ao mesmo tempo. Assim como a gente não tem, por exemplo, na artrite reumatoide, um produto que seja maravilhoso, fantástico, incrível, sem nenhum tipo de perigo. Então, não existe essas situações mágicas que são muitas vezes oferecidas e que muita gente que tem bastante dinheiro acaba caindo nessa cilada. Se vocês forem ficar cuidando nos jornais, toda semana tem alguma coisa de alguém que caiu o golpe. Muitas vezes gente famosa, artista, jogador, político, por aí vai. Mas, no entanto, todavia, como a caveirinha que eu coloquei ali, tu pode ter um investimento que é uma porcaria, que é baixa rentabilidade, baixa liquidez e um alto risco. Porcaria tu pode ter em tudo que é lugar, né? Isso inclui em medicina também, né? Os florais quânticos, eu tô meio vidrado nessa coisa dos florais quânticos. Não vão resolver o problema do seu paciente com artrite reumatoide, assim como os chás, magnésio, essas coisas não vão resolver os outros problemas de saúde, né? E como a gente acaba falando sempre dessas questões de golpes, etc., o que é uma coisa extremamente comum no Brasil são as pirâmides financeiras. O que é uma pirâmide financeira? É quando o lucro desse investimento, entre aspas, ele não depende do que ele está vendendo, ele depende de gente entrando nesse esquema e colocando dinheiro. Por exemplo, tu tem que investir no nosso fundo especial, fantástico, e se tu trouxer mais gente, você vai ganhar mais dinheiro também. Então, o cuidado com as pirâmides sempre vai ser, são produtos que não conhece o que é, que é uma coisa nova e é uma sopa de letrinhas, às vezes com umas letras totalmente esdrúxulas. O que dá renda para o negócio não é o produto que está vendendo, o produto é secundário, e sim o pessoal que está entrando com dinheiro. É prometido um retorno certo, mesmo em coisas que seriam meio que uma renda variável, como bitcoins, criptomoedas, que nem eu mostrei ali nos exemplos, e um lucro muito acima da média, que não consegue, ainda mais um curto período de tempo. E promete aumentar os ganhos, né, se você vai trazendo mais gente. Então, lembrem disso na pirâmide financeira. A gente também tem vários golpes, isso eu vou só citar, porque são coisas que estão na atualidade, como clonagem de cartão de crédito, que é bastante comum, roubos de dados de celular. Boletos falsos, esse aí até acho mais fácil cair, que é você emitirem um boleto para você, por exemplo, eu tenho uma operadora de telefone X. Os caras te mandam um boleto daquela operadora, e tu nem se dá conta que o valor não é o mesmo, é bem parecido o layout do e-mail, as letrinhas, você vai lá e paga. Ao invés de pagar o boleto real, você pagou lá para os caras, esse dinheiro você nunca mais vai ver. Uso de empréstimos, que isso é bem difícil de controlar, que, ou seja, os golpistas roubam teus dados, RG, CPF, e ultimamente tem tido bastante vazamento de dados. Se vocês forem ver, milhões de brasileiros já tiveram dados vazados. Essa semana teve um vazamento de 100 milhões de brasileiros, tipo 50% das pessoas. Então, os golpistas, eles pedem dinheiro emprestado no seu nome e você que fica depois com a conta. Golpes do WhatsApp, extremamente famosos. Imagino que muitos de vocês já caíram, né? Já tiveram, né, o seu celular roubado, de alguém já lhe pedir dinheiro emprestado, como fingindo que é um familiar. Até na minha família, a gente teve o golpe de uma pessoa pegar uma imagem de um familiar, né, e colocar o nome e se fingir dessa pessoa para a mãe e pedindo, sou fulano, sou teu filho, mudei de telefone, me peça um dinheiro que eu tô com um problema. Então, como é que se evita cair num golpe, né, financeiro? Sempre desconfiar. Quando tiver uma promessa de lucro certo, em produtos de renda variável, que você nunca ouviu falar, vocês nunca vão perder só tem uma oportunidade da vida de você ficar rico, milionário. Não acontece isso, esquece, a oportunidade vai ser de você perder o seu dinheiro. Golpes, fraudes, né? Sempre ter o celular, que a gente hoje em dia usa muito smartphone, com senha, com biometria, né? Aplicativos como WhatsApp, Telegram, sempre colocar todas as medidas, né, de segurança possíveis. Quando for pagar um boleto, sempre cuidar se é o boleto certo. E o que eu acho importante também é sempre ter no computador firewall, antivírus atualizado,
Isso a gente esquece, às vezes, no dia a dia, e é super importante para evitar roubo de dado, por exemplo. Então, hoje a gente conversou sobre a importância do planejamento financeiro, a gente começou a entender um pouquinho do básico desse financeiro, a gente descobriu que não tem uma fórmula, uma receita de bolo universal para nossos investimentos, apesar de ter uns nortes ali, e a gente ficou um pouquinho mais paranoico com esses investimentos que a gente não conhece, com a chance de golpes e pirâmides. E isso tudo aqui não é para deixar ninguém congelado ou para deixar ninguém ficar assustado. Esse aqui é o início do nosso ciclo de aulas e é para realmente ser um start, um começo. E quando a gente vai falando de finanças, eu sei que para quem realmente nunca conheceu, nunca viu, parece uma coisa mais indigesta, mas com o passar do tempo, isso vai ficando mais tragável e uma hora ou outra você vai ter que começar. Mas pode deixar que a gente vai ajudar vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre, então, renda fixa com a Juliana. Depois eu e a Penélope a gente vai falar como é que se faz uma aplicação de passo a passo, de tesouro direto, de alguns fundos de investimento. A Penélope volta para falar sobre renda variável. E no final, o Valderílio e o André vão falar sobre empreendimento e também sobre criptomoedas. E para quem gosta e está começando, eu vou fazer meu jabazinho bem rápido. Eu e a Juliana, a gente mantém um podcast só sobre finanças. A gente faz um podcast voltado para finanças para médicos, que é o consultório financeiro. Aqui estão na tela os nossos dados para vocês entrarem, para vocês conseguirem acessar. Tem os maiores agregadores de podcast. E vocês são convidados para participar lá também. E também tem meu contato, é claro, para quem quiser tirar alguma dúvida depois da aula. E era isso. Muito obrigado, pessoal. Muito bem, Rodrigo, muito bom. Excelente, né? Com as definições mais básicas e mais claras que a gente precisa na área de investimentos, né? É sempre um desafio para um leigo, né? Poder entender todo esse processo. Claro que não vai ser numa aula como essa, de 40 minutos, que você vai entender todos esses conceitos. Muitos desses conceitos existe um entendimento leigo, assim, entre aspas, né? Mas quando você vai por economês de verdade, daí a gente vê que eles podem, inclusive, muitos desses conceitos que o Rodrigo colocou, eles podem ser mesclados, né? Por exemplo, você pode falar em graduações de liquidez, em graduações da rentabilidade, em graduações do risco para qualquer produto, né? Mesmo que ele não seja um produto com grande liquidez, ele vai ter uma graduação de liquidez, né? Então, eu já vou engatando a minha primeira pergunta para você, Rodrigo. Né? Dentro dessa imagem do triângulo, né? A gente busca um triângulo que seja equilátero, né? Que tenha todos os ângulos iguais ali, né? Que você seja um produto que ele tenha um bom desempenho na área de liquidez, um bom desempenho na rentabilidade e tenha um baixo risco, né? Esses são os melhores produtos que a gente pode ter. Na tua opinião, no mundo moderno, a gente tem produtos assim? E qual seria esse produto para quem está começando assim? Se eu tivesse que escolher alguma coisa que tivesse dentro de um triângulo equilátero, para onde eu iria hoje no mundo de investimentos? Então é uma ótima pergunta. Bem difícil, na verdade, né? A gente tem muito dessas questões dos perfis, né? O que o investidor ele está procurando? O que o investidor ele está procurando quando ele está fazendo um investimento? Realmente, o triângulo perfeito não existe, mas a gente vai, né, claro, ter situações que vai ter, sim, né, algo que seja o mais perfeito possível. Eu não entro muito aqui nas situações um pouco mais complexas de economia, como as formas de Markowitz ali, de correlações, para ter uma carteira variada, ou mesmo os gráficos de rentabilidade versus risco. Isso a gente vai falar depois até na nossa aula de fundos. Isso a gente depois vai dar mais uma pitadinha sobre isso. Mas, assim, para quem está começando, até uma coisa que eu também falo no podcast, primeira coisa, assim, eu acho que a primeira coisa é o pensamento, né? Eu quero investir, eu tenho que me organizar, as coisas precisam ficar melhores, eu estou numa situação que se acontecer algo comigo, eu vou estar à deriva. Eu acho que a primeira coisa que o investidor tem que fazer é, primeiro, ter essa consciência, que é o mais difícil de se manter no longo prazo, e depois, assim, nem que seja deixar o dinheiro na conta corrente ou numa poupança, começar a estudar. Mas, assim, eu via de regra, investimentos interessantes para quem está começando são, por exemplo, os tesouro direto, na minha opinião. Eu acho que o tesouro direto ele é um investimento extremamente seguro. Alguns deles têm uma liquidez muito boa. E, por exemplo, nesse momento é um momento que eles estão com uma rentabilidade interessante. Com o aumento da taxa Selic, vai aumentar mais ainda. Então, provavelmente. Então, eu acho que esse é um investimento bem legal para quem está começando. Eu não me aventuraria, por exemplo, em criptomoedas para quem está recém começando.
Eu acho que o mercado de ações também ele é meio bem assustador para quem também está bem logo no início. Eu começaria com produtos de renda fixa, CDBs, LCIs, Tesouro Direto. Isso depois, na próxima aula, vai ficar um pouco mais claro quais são as diferenças, mas foi por onde eu comecei, e eu acho que é o que eu também costumo recomendar. Não sei se respondeu a sua pergunta, Com Rodrigo. certeza, Rodrigo. Claro, você optou por uma forma mais conservadora, né? Especialmente para o pessoal que está começando aí, né? De ter sua Sim. aplicação na renda fixa e de alguma forma, né? E não na renda variável, e para ter essa segurança, né? Nós vivemos num país, né? Que é um país que viveu durante muitos anos. Você mesmo citou aí uma inflação altíssima. Eu me lembro quando era moleque que você ia 3 vezes no dia no supermercado, na época do governo do Sarney, 3 vezes por dia você tinha preços diferentes. Você comprava um produto Sim. que tinha um preço pela manhã, depois do almoço, no final do dia ele tinha outro preço, às vezes até mais vezes, né? Então foi uma geração inteira, a minha geração, uma geração extremamente neurotizada com essa questão da inflação. Nós nunca soubemos poupar direito, porque todo o nosso dinheiro era corroído. Por mais excelente que fosse o produto de rentabilidade, ele acabava sendo corroído pela inflação, porque ela era disparada, ela era incontrolada no Brasil, chegava a mais de 1000%, etc., no mês, era uma coisa de louco, né? Já dizia o Jô Soares, coisa de louco, ele falava. Então, essa geração está sendo reeducada. Nós temos uma nova geração agora, inclusive de profissionais médicos, que estão aprendendo a reeducar. Uma das coisas que é importantíssimo nas escolas de graduação médica é ensinar a economia, assim como acho que é importante também a economia do lar, a economia da profissão, dentro da profissão, e nós não temos isso, né? Os médicos, via de regra, e estou falando aqui no lugar como um médico, né, como um moderador médico, acabam aprendendo isso depois que se formam, né? Vão ter um monte de problemas, às vezes processos trabalhistas, uma série de coisas, entram em investimentos furados. E aí é uma coisa que talvez a gente acelerasse, né? Se na escola, no ensino fundamental, nós tivéssemos essa formação, como muitos países hoje da Europa, e até em algumas escolas americanas, né, no ensino fundamental, no ensino básico, você tem essas noções, e no caso do ensino superior, a gente tem uma cadeira específica para isso. Isso aqui poderia ser tranquilamente, não só uma disciplina, não, mas é uma matéria, porque a economia é uma ciência toda, né, que traz toda uma lógica ela é apropriada de outras ciências, mas ela tem a sua própria lógica. E serve também para o bem-estar, por que não, para a qualidade de vida e tal das pessoas. Então, a minha pergunta para você, com essa história da inflação, da oferta e da procura, eu estava comentando essa semana aí, é uma inflação um pouquinho alta, as pessoas já estão preocupadas, né? E as pessoas também não sentem confiança, né, nessa coisa o Brasil, o que um governante fala, normalmente tem uma repercussão imediata na Bolsa de Valores, as pessoas ficam desconfiadas e inseguras muitas vezes, né? A gente viu recentemente isso no mercado, que tem essas oscilações. Muitos corações não suportam essas oscilações nas finanças, né, Rodrigo? Então, assim, acho que você foi perfeito na tua colocação desse conservadorismo inicial, na medida que as pessoas vão ganhando confiança, isso é como em toda a área do conhecimento humano, elas vão se arriscando um pouco mais, ou elas vão tentando novos acordes, né? Você começa a tocar piano, vai tic-tic, uma tecla por tecla, daqui a pouco você está harmonizando as coisas, daqui a pouco você está arriscando novos modos melódicos, etc., dentro da tua ciência. Isso aí em qualquer área do conhecimento humano. A gente não tem, todo mundo está te parabenizando aqui, né? Agora, eu tenho uma pergunta para você, antes de eu passar para os colegas lá, tá? Uma pergunta da Anafice, nossa amiga Anafice, que também é reumatologista, ela pergunta, com a inflação em cerca de 10%, Rodrigo, qual produto de renda fixa que você recomenda para manter o poder de compra com baixo risco? Acho que ele até já respondeu, mas pode colocar de novo, Rodrigo. Não, vamos lá. É difícil, né? Porque a gente estava numa situação que tinha uma taxa de juros, a taxa de juros mais baixa da história. A gente chegou a 2 e algum pouquinho por cento de taxa Selic, com uma inflação que estava em torno de 4%. Então, quando eu dou aqui exemplos de mais conservadores de renda fixa, mas ano passado quem tinha renda fixa ficou aquém, assim, teve uma perda de capacidade de compra. Ano passado, realmente, por exemplo, poupança, há bastante tempo a poupança está negativa, né? Mas outros produtos de investimento mais tradicionais também ficaram assim. Muitas vezes, para a gente conseguir se equiparar mesmo assim com a inflação, vai ter que ter
São duas situações. Uma é aceitar uma perda, se você tem, é mais conservador, não quer se arriscar com produtos de renda variável. Realmente, às vezes, pelo menos por algum tempo, ter um certo prejuízo, de ter uma perda de capacidade, depois o mercado, a economia, ela é feita de ciclos. A gente está provavelmente entrando num ciclo agora de taxas de juros mais alta, então a renda fixa deve voltar a ter um pouco mais de glória. Mas nessas situações, às vezes, a gente acaba tendo que pensar em produtos mais agressivos. Daí entram, por exemplo, ações, fundos de investimento, né, que tenham ações no seu portfólio, como fundos multimercados ou os próprios fundos de ação mesmo, acabam sendo uma maneira interessante. E existem, no longuíssimo prazo, outras maneiras mais conservadoras de se conseguir manter, né, o poder de compra, que são os tesouros diretos. E tem os tesouros diretos atrelados à IPCA. Só que são tesouros diretos que você só vai poder sacar de uma maneira que vai te garantir aquele lucro daqui, por exemplo, 2035, 2045, que são os IPCAs que estão agora em vigência. Então, essa questão de ganhar da inflação é um desafio sempre. Não achem que é uma coisa simples, assim, que é barbada, vou lá, põe no investimento facinho e a coisa anda direitinho. Às vezes é um desafio tremendo, mesmo a gente vivendo numa era pós-hiperinflação. Graças a Deus, mesmo com a inflação mais alta, a gente não está vislumbrando aquele dragão da inflação de 2, 3 mil % de inflação ao ano, né, de corrosão total de poder de compra. Uma das coisas interessantes... Isso, então, e complementando... Desculpa, Rodrigo, por favor. Não, e complementando, assim, dessa questão, outra coisa que vai ser sempre importante, a gente vai falar isso em todas as aulas, é diversificação. Vocês nunca terem todos os seus produtos, todo o seu investimento num único produto. E a gente fala aqui, vai falar mais de Brasil, mas o ideal até é uma diversificação mundial, porque não existe só o Brasil no mundo. O Brasil acho que é 2%, se não me engano, dos mercados mundiais em termos de poder. A gente aqui é um nada quando compara mercado chinês, mercado americano, mercado europeu. Então, quando o investidor vai ficando mais maduro, vai compreendendo mais, então até eu gosto, eu faço, eu acho que até uma expansão mundial assim, de investimentos é uma coisa que ajuda a proteger muito contra a inflação, contra esse tipo de problema. Mas mais conservador eu daria esses dois caminhos. Uma das coisas que sempre as pessoas colocam é que as finanças elas requerem uma certa dose de não só de autocontrole, mas também uma certa dose de disciplina, né? Eu me lembro de uma entrevista do Warren Buffett, que desde criança ele poupava, né? Ele ficava protelando certos mimos, né? Que a vida podia dar para ele. Ele tinha o dinheiro, mas ele segurava porque ele tinha uma meta lá na frente, né? Isso é uma coisa que eu me lembro de ter lido num dos livros. Essa capacidade de protelar desejos, você vê isso como muito importante, porque há certos desejos que eles podem ser satisfeitos no momento e você pagar por eles a posteriori, né? Mais tempo. Isso tem a ver também com a questão do investimento, né? Como é que você vê essa questão? É um pouco mais filosófica, mas tem tudo a ver com as finanças. Não tem muito a ver. Tem gente que diz que é muito mais importante, né, a inteligência emocional do que a inteligência, vamos dizer assim, matemática, lógica, até financeira básica, de fazer cálculo, de saber regra de 3, fazer trifácil. É mais importante ter uma inteligência emocional do que ter esse tipo de inteligência. Então, essa questão de conseguir antecipar o futuro, no futuro esse dinheiro vai me fazer falta, vai ser importante, não vou gastar agora, não vou trocar de carro agora, vou esperar mais um tempo, quero investir esse dinheiro. Isso faz total diferença, imagino que seja até o fator mais importante para ter sucesso nos investimentos no longo prazo. Só que isso é uma questão de personalidade, né? A gente tem uma personalidade, isso, claro, pode ir mudando ao longo da vida, mas o pessoal que trabalha mais com uma parte de economia comportamental, eles dividem em vários tipos de personalidades, essa é uma das personalidades, conscienciosidade é uma das personalidades, que nem essa, tipo, de segurar agora para poder gastar no futuro com ter os juros, né, desse investimento. Então, isso tem a ver, sim, com a personalidade, isso é super difícil, a pessoa que é mais impulsiva, que gosta, que é uma coisa mais de, quero viver a vida agora, de conseguir vislumbrar que isso pode ser importante no futuro. A Adriana fez um comentário aqui, Rodrigo, ela disse assim, o problema é que a maioria dos fundos de renda fixa, eles têm ficado abaixo da inflação. Então, complicado gerenciar uma carteira nesse aspecto, né? Porque demanda muito tempo e pesquisa de mercado, uma coisa que você precisa ter tempo realmente de fazer pesquisa, estou plenamente de acordo com ela. É interessante ter um consultor do próprio banco gerenciando a variação dos fundos conforme o rendimento. O que você acha, Rodrigo? Então,
A gente daí entra em duas situações, né? Primeira, fundos de renda fixa, eles normalmente eles vão estar ali batendo as taxas básicas de juros, que a gente usa o CDI, é um parâmetro, eu acabei não falando muito nele, para também não estender muito, mas é um parâmetro que a gente usa de empréstimos entre os bancos, que é normalmente bem parecido com a taxa de juros Selic. Então, normalmente, os fundos mais conservadores de renda fixa, eles vão pegar mais ou menos uma taxa de juros base, e nos últimos tempos essa taxa de juros base está perdendo para a inflação. Então, faz sentido para mim que esses fundos de renda fixa são mais conservadores, eles vão perder para a inflação, infelizmente. Então, realmente, para tentar ganhar da inflação, vai ter que ter um pouquinho mais de agressividade nessa questão de investimento. E daí a gente entra na questão 2. Qual é a melhor pessoa para ajudar, né? Quem não tem conhecimento, quem não tem interesse também, né? De aprender tanto de finanças. Existe um profissional para isso. Existem vários tipos de profissionais, né? Gerente de banco, analistas financeiros, né? Planejadores financeiros. Eu, pessoalmente, não acho que o gerente de banco talvez seja o melhor. O gerente de banco, ele não é o teu funcionário, ele é funcionário do banco. Absolutamente nada contra eles, né? Claro. Mas o gerente de banco, qual que é o que ele quer preservar são os interesses do banco, não necessariamente do investidor. Então, hoje em dia, eu até desaconselho, talvez, mas eu não acho que seja o melhor profissional hoje para essas questões de finanças, até porque ele vai te deixar preso em fundos que são do banco, por exemplo, o banco X, o gerente não vai te dizer, no banco ali da esquina tu vai ter um investimento bem melhor que o meu. Não, ele vai te colocar no investimento daquele banco. Então, acho que o pessoal dos bancos, normalmente, eles têm muito conflito de interesse para ajudar. Nesse caso, até eu acho que seria mais interessante realmente ou numa financeira, numa fintech, ou até um planejador financeiro, que é um profissional que se dedica só para isso. A Nafice realmente colocou ali, concordo plenamente com você. Eu não quero aqui fazer nenhum comentário pejorativo sobre essa questão, mas os gerentes de bancos têm metas, né? Que são metas estipuladas pelo próprio banco, né? Sobre produtos e serviços, né? Que precisam ser vendidos, né? É uma venda, você vende aquele produto, vende aquele serviço, e daí você faz um valor agregado, casamento de coisas, você é obrigado muitas vezes a comprar um certo produto que não te interessa, que interessa mais ao banco que a você. Tem vários aí que a gente podia até enumerar aqui, produtos que você joga dinheiro fora, né? Sim, Sem falar, só para complementar, Rodrigo, que também esses fundos de renda fixa dos bancos, enfim, muitas vezes eles mesmos investem em tesouro direto, né? Então, às vezes, é muito mais vantagem a gente aprender a investir no tesouro direto e investir sozinho, sem pagar taxa de administração para ninguém, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ensinar aqui no curso. Acho que vale a pena. Com certeza. Pelo menos a minha experiência assim, com fundos de investimento, com gestores, nunca foi muito boa. Assim, eu já tive fundo multimercado, tive fundo de renda fixa pré-fixada, mas a impressão que eu tenho assim, é que a gente fazendo por conta acaba saindo mais vantajoso, sabe? Pelo menos foi a minha impressão pessoal assim, desses anos, sabe? Todas as vezes que eu tentei fazer sozinha, fui lá, estudei e fiz, acabou dando mais certo do que com alguém cuidando do meu dinheiro, né? Porque eu acho que a pessoa mais interessada é sempre a gente, né? E tem toda a lógica do aprendizado também, né, Penélope? Que você acaba tendo que estudar um pouco mais também, né? De se interessar, não é? Acho que foi muito legal a tua colocação. A Juliana ali, eu acho que quer comentar alguma coisa. Eu estou vendo a Ju ali, ela está lá atrás sempre sorrindo, né? Mas você quer comentar alguma coisa dessa aula de hoje? Que eu vou pedir uma dica. Eu vou pedir uma dica para o Rodrigo, porque eu sei que o pessoal, quando lê, eu, por exemplo, estava começando, quando na época eu fui fazer um MBA e fiz uma palestra, eu não me lembro agora quem era, um professor que já morreu na universidade, eu fiquei tão encantado, eu disse, onde é que esse cara aprendeu isso? Se ele pudesse me dizer um livro que eu pudesse ler e que fosse a base de tudo, qual livro ele me diria para ler e dizer assim, não, esse é um bom livro para você começar na área de finanças? A pergunta eu faço para você, Rodrigo. Eu acho bem interessante os livros do Gustavo Cerbasi, aqui do Brasil. Eu acho que tem que ser para quem está começando autores brasileiros. A economia brasileira é bem diferente de uma economia americana, por exemplo. Nós, na medicina, muitas vezes a gente acaba importando bastante a medicina americana, entre outros tipos, né? Mas em economia isso não funciona. A economia brasileira sempre tem preferência para autores brasileiros. Eu gosto bastante para quem está começando do Gustavo Cerbasi. Já li bastante gente, eu já li bastante livros dele.
e nunca me decepcionei. Ele tem uns que são bem para iniciantes, assim, eu só vou pegar aqui na minha estante. Até pediram para a Ju também dizer aí uma listinha de livros aí que ela do podcast, hein? De vocês. Aqui, ó. A gente pode encaminhar uma listinha depois. Uhum. Pois é, a gente podia mandar, né? E no Instagram, eu estou sempre colocando algumas dicas ali no Instagram também, para quem não nos acompanha, pode acompanhar @podcast.consultório financeiro. Frequentemente a gente coloca algumas dicas de leitura ali também. Muito eu li Natália Arcuri ali. Natália Arcuri ela é bem divertida, assim, eu acho ela legal, assim, foi uma das primeiras que eu quando comecei a me interessar em finanças, eu assistia os vídeos dela, achava bem legal. Porque eu acho que, assim, é uma coisa que quem não conhece tem que pegar de uma maneira mais leve, não dá para levar tão a sério no início, tem que ir com calma e aos pouquinhos. A gente sabe, claro, que tem arapucas e dinheiro, a gente acaba, né, dinheiro não se brinca, mas eu acho que tem que ir mais leve, com calma, e aprendendo aos poucos, mesmo que no início realmente não invista em nada, vou só guardar um dinheiro. Então, acho que são autores que vão te dando mais um suporte, um embasamento. Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, eu gosto deles. Eu acho que junto com os investimentos vem bastante essa mudança de mentalidade em relação ao dinheiro, né? Muita gente precisa disso, e aí a gente tem vários livros de desenvolvimento pessoal e outros mais que nos ajudam, além das finanças em si, da parte teórica financeira em si, dos investimentos em si, essa outra questão com o dinheiro também. Eu sou muito adepto de uma finança que é a finança da felicidade. A finança da felicidade parece uma coisinha de livro de autoajuda, mas não é. É tipo assim, cara, eu adoro fazer cerveja. Né? Eu invisto em fazer cerveja. Eu não vou ganhar dinheiro com cerveja, mas me traz tanta felicidade, que eu tenho prazer em fazer outros investimentos, me dá vontade de fazer outros investimentos para continuar mantendo essa felicidade que me traz fazer cerveja. Estou dando um exemplinho aqui para vocês, uma coisa que a gente vai aprofundar um pouco aí, talvez nas próximas. A gente vai ter que conhecer, claro, todos os mecanismos, conhecer os produtos, item por item, renda fixa, variável. Isso a Penélope e a Juliana vão trazer para a gente, né? Mas quando eu for falar em empreendedorismo, a gente vai falar de coisas mais profundas. Aí nós vamos chegar no espírito da coisa, no espírito da economia das finanças. Vamos lá. Em relação a isso que tu colocou, tem aquele livro, Jeito Harvard de Ser Feliz, eu sempre indico, porque ele fala justamente nisso, né? Na nossa produtividade, no que a gente é feliz, né? Então, isso aí que tu faz muito bem, que tu é feliz fazendo, provavelmente, quando vê, tu começa a ter lucros em cima disso, tu vai alimentando isso e crescendo em cima disso. O trabalho de uma pessoa que é feliz acaba sendo mais rentável, mais produtivo e tudo mais. Acho que entra nesse aspecto também. E outra questão que eu acho que é importante, que a gente vai ter o prazer de discutir lá para frente, é o quanto é importante a gente investir também na nossa profissão, né? Você que é médico, que está aqui nessa live de hoje, onde que está o limite, digamos assim, o divisor de águas entre um investimento que está fora da sua profissão e aquele que está dentro da sua profissão, que vai melhorar, inclusive, a sua performance como profissional e também a sua rentabilidade. Não é só a questão de, como o Gustavo falou, renda ativa, mas você pode ter renda passiva também dentro da sua profissão, né? Então, a gente buscar investimentos também dentro da área. A gente vai discutir um pouco disso também, vai ser interessante lá para frente, lá no nosso último módulo. Isso acho que é fundamental, assim, a gente fala de finanças, não é para, acho que aqui a gente não é, quero ficar rico, a gente quer viver bem, a gente quer poder ter qualidade de vida, poder fazer nossas cervejas artesanais, andar de bicicleta, ter sua horta, né, fazer outras coisas, curtir a família, viajar, e não só pensar no trabalho. Então, ele acaba sendo muito para manter qualidade de vida, o nosso objetivo, e acho que por isso as coisas têm que ser realmente leves, e a gente tem que ser feliz, e tem que gostar do que a gente faz. Eu acho que essa questão de planejamento financeiro, ela traz muito disso. Não é só, quero me aposentar bem. Ok, é um dos objetivos. Mas eu também quero ter o meu dia a dia e ser feliz e não necessariamente só esperar eu estar aposentado para eu desfrutar minha vida. E quando a gente planeja as coisas, a gente consegue aproveitar melhor o que a gente gosta. Isso é bem importante. Acho que uma coisa prática, eu acho que as pessoas poderiam levar hoje da aula, assim, para já, durante a semana, praticar isso para a próxima aula. Então,
seria cada um pensar se já está aplicando em ativos também, ou se só compra passivos. Será que cada um de vocês pensem assim, eu já estou comprando algum ativo, algo que me traga dinheiro de volta, ou eu só gasto meu dinheiro com passivos, algo que não me traga nada de retorno? E também acho importante para a próxima aula que cada um coloque num papel os seus gastos fixos também. É uma coisa bem prática, porque a Juliana vai ensinar na próxima aula a reserva de emergência. E para isso vocês vão precisar saber quanto vocês gastam por mês, que é fixo. Então, faça uma tabelinha, ou Excel, ou um papel, mesmo em caneta, coloca tudo ali que você gasta, né? Tudo em luz, em água, mensalidade, academia, quanto gasta a escola dos filhos, tudo que vocês gastam, coloquem, e para vocês terem uma ideia, quem ainda não sabe quanto que gasta. E daí, para a próxima aula, vai ser bem importante isso. Tá? Muito bem. Boa dica aí para um dever de casa, né? Para a próxima reunião que a gente vai ter. Muito bom. Não tenho medo de fazer isso. Planilhar, né? Isso é né? De alguma forma, né? A gente, olha, acho que foi muito bem adequada, né, a sua apresentação hoje, né, para iniciar esse curso, né, Rodrigo? E eu digo assim, é mais nesse bate-papo, né? A qualidade dos seus slides foram bastante elogiados, muito bom mesmo, né? Muita gente está elogiando aqui esse curso. Eu quero dizer que essa ideia foi uma ideia da Penélope, de trazer esse curso para a gente aqui, angariou pessoas de altíssima qualidade, que vão estar junto conosco, né? Eu estou vendo vários colegas aqui na reumatologia, né? Eu não posso nem enumerar, porque eu vou deixar de falar de algumas pessoas aqui, muita gente mesmo da Reumato que está prestigiando o nosso curso aqui, e alguns alunos, aí eu estou vendo alguns alunos aí do curso de Medicina da Universidade Federal, da minha universidade, muitos tem 2 ou 3 residentes que eu já vi aí, alguns médicos mais jovens. Esse curso é para vocês mesmo, tá? Queria agradecer muito mesmo a presença da Juliana, da Penélope, do Rodrigo, né, para a gente começando com o pé direito, né, e convidar vocês para a nossa próxima reunião. Penélope, eu queria encerrar com as suas palavras aí, convidando o pessoal para a próxima reunião, data e horário. A gente acabou tendo que mandar um novo link de última hora, eu peço desculpas por isso, a gente passou batido num detalhe de uma data, né? Eu também pequei, porque eu coloquei lá a data, achei que eu estava colocando como na segunda, mas estava para a quarta, e no fim, quase um pouquinho, uma hora antes da gente começar, a gente estava ali tentando fazer isso, não vai se repetir para a próxima. Então, contigo, Penélope. Tá bem. Eu só quero ver contigo, Valderilho, uma coisa. A gente vai usar esse mesmo link que tu mandou? Eu não entendi. Ou se nós vamos mandar de novo? Não, nós vamos mandar um outro link. Cada um link, porque a gente vai gravar cada uma dessas aulas. Essa aula está sendo gravada, né? E daí vai ficar depois para a gente, inclusive, editar e tudo, e até puder botar no ar depois, né? Então, tá. Então, segunda que vem, né, às 20 horas, teremos a segunda aula com a Juliana, então, aprendendo a fazer uma reserva de emergência e onde colocar, em que investimentos colocar a reserva de emergência, tá? E aí aguardamos o link, então, que o Rodrigo vai encaminhar para todo mundo, com certeza. Amanhã já está todo mundo com o link 24 horas antes, né? A gente podia tentar mandar o pessoal se organizar. Sim. Já vamos parar essa semana. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês todos. Obrigado pela presença aí. Vamos até segunda-feira, às 8 horas de novo. Continuação. Um abraço. Boa noite. Boa noite, abraço, pessoal. Boa noite, tchau, tchau.